Boa pergunta, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar, né, o óleo desse câmbio, tem que fazer essa manutenção. Inclusive, gente, isso aí tem um monte de pegadinha, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Por que eu tô falando sobre pegadinha? Vou dar um exemplo na prática, tá? Algum tempo atrás, quando eu comprei o Jetta, né, o R-Line, lá no manual não especificava o tempo de troca de óleo do câmbio, né? Falavam-se, inclusive, era uma discussão antiga na época, né, que esse óleo era vitalício, né? Ou seja, nunca iria precisar trocar esse óleo, que esse óleo tinha o tempo do câmbio, né? A vida útil do câmbio. Vem primeiro questionamento. Foi daí que eu comecei a estudar sobre câmbio, tá? Por quê? Primeiro que eu queria ver o que eu tinha que fazer de manutenção no meu carro. Segundo, que tem, né, uma galera comigo aí que tem Jetta R-Line, Jetta GLI, enfim, tem Jetta Comfortline, que também tinha essa dúvida. Então foi daí que eu comecei a estudar sobre câmbio para poder tentar aprender um pouco melhor e ver o que fazer. Além de ver o que fazer, saber o que eu ia falar nos vídeos para poder levar uma informação correta, tá? Então o primeiro detalhe é esse, tá? Não existe óleo vitalício. Algumas montadoras colocam lá no manual, lá, pegadinha, tá, pessoal? Não, o óleo dura o tempo do câmbio. Não existe. Até mesmo o óleo no frasco fora do câmbio, né? Ele novinho ali, ele vai ter uma validade. Imagina num câmbio automático que ele esquenta, ele esfria, ele perde propriedades, enfim, acaba quebrando. Aí o dia que quebra, a montadora, não, mas ele durou o tempo do câmbio. Quer dizer, então são pegadinhas, tá? Então não caia nessa história. Qual é o conselho que eu dou? Primeiro deles, tá? Olha o manual do carro. Lá tá escrito, por exemplo, no GLI, por exemplo, né? Que tem lá o câmbio DSG banhado a óleo, de dupla embreagem. Lá tá escrito, tem que trocar o óleo do câmbio a cada 60 mil quilômetros. Então você olhou o manual do seu carro, tá lá específico, você pega aquela quilometragem e troca o fluido, né? Faz essa manutenção no câmbio. Não está escrito, duas opções, tá? Primeira delas, procura fórum, né? Fórum sobre esse modelo de carro. Vê o que a galera tá falando, o que as pessoas estão fazendo. Normalmente, esses fóruns têm muitas dicas a respeito de manutenção. E isso é muito positivo. Uma segunda coisa também que dá para fazer, que é o que eu faço muito, tá? Como eu fiquei com dúvida na época do Tiptronic no Jetta lá, esse suposto óleo vitalício, eu comecei a fazer amizades com outros mecânicos voltados para manutenção de câmbio, né? Por isso que eu comecei a estudar muito a respeito, para poder aprender melhor, tá? Então, se você tiver uma boa oficina, ou algum conhecido que tem uma boa oficina, pergunte para esse profissional. Ele vai te dizer lá de quanto em quanto tempo tem que trocar no caso do seu carro. Porque depois que quebra, essa manutenção é 10 mil, 15 mil, 20 mil, dependendo do carro e dependendo do câmbio. É muito caro, tá? Não entra nessa história de que é vitalício ou que pode trocar com 200, com 300 mil quilômetros, que não vai por essa linha não, tá? E por último, pô, tô na dúvida, eu não sei, caramba, não acho lugar nenhum, não sei o que fazer. Na pior das hipóteses, troca a cada 50 mil por garantia. Você vai ter um câmbio mais saudável, com uma lubrificação melhor a cada 50 mil, por exemplo, se você tiver na dúvida. Mas hoje em dia tem vários canais, né? Canais no YouTube, enfim, todas as redes sociais de especialistas em câmbio. Então tá na dúvida no modelo do seu carro, procure informação, faça da maneira correta para não ter problema. Beleza? Valeu, galera, abraço, tá? Fica com Deus, tchau, tchau.